Olá, turma. Boa noite. Bom, eu fiz esse vídeo que vai mostrar para vocês alguns tópicos sobre a nossa revisão, né? Então, em primeiro lugar, nossa tabela periódica. Como todos devem lembrar, a gente tem aqui em amarelo o grupo dos metais, tá certo? Nesse cantinho aqui nós temos os semimetais e os não metais. E aqui em azul, os gases nobres, ok? Metais, semimetais e não metais, gases nobres, certo? A gente vai utilizar essa informação na hora de resolver os exercícios de ligações químicas, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro tipo de ligação química. A primeira ligação química que nós estudamos foi a ligação iônica, que acontece uma transferência de elétrons, sempre dos metais para os ametais ou semimetais, ok? Então, metal doa, ametal recebe elétrons. Essa é a ligação iônica. A segunda ligação que nós conhecemos foi a ligação covalente. Na ligação covalente, os ametais vão se ligar, né, uns com os outros, fazendo um compartilhamento de elétrons. Então, é ametal mais ametal, que vão compartilhar os elétrons. Isso acontece também com o hidrogênio, que está aqui em cima, tá? O hidrogênio mais o ametal é ligação covalente, ou ametal com ametal, certo? O terceiro tipo de ligação química que nós estudamos foi a ligação covalente. A ligação covalente tem como característica uma solidariedade eletrônica, que eu falei para vocês anteriormente. Elementos que já possuem, né, a sua camada estabilizada com 8 elétrons, vão compartilhar elétrons com elementos que ainda precisam atingir essa estabilidade. A ligação covalente acontece entre ametais e ametais, assim como a ligação dativa, que acontece também entre ametais e ametais, tá certo? Uma outra dica que eu havia dado a vocês em relação à tabela periódica e a utilização dessa tabela para desenvolver exercícios de ligações químicas é a seguinte: na parte superior da tabela, sempre a gente vai ter um númerozinho, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Esses números, eles vão querer mostrar para a gente que cada elemento químico daquela coluna tem aquele número de elétrons na última camada. Então, ninguém vai precisar fazer distribuição eletrônica ou fazer um cálculo absurdo para poder identificar quantos elétrons cada elemento tem na última camada. Basta olhar na tabela periódica. Todos os elementos da coluna 1A têm um elétron na última camada. 2A, 2 elétrons na última camada. E assim sucessivamente. 3A tem 3, 4A com 4, 5A, 6A e 7A. São essas as colunas que vão ter elementos envolvidos em ligações químicas. Independente de quais forem as ligações, eles vão pertencer às colunas 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A e 7A. Lembrando que os elementos da coluna 8A não fazem ligação química nenhuma, porque eles já possuem a tal estabilidade na camada de valência, certo? Então, agora a gente vai ver alguns exemplos de ligações químicas, começando pela ligação iônica. Só para relembrar, a ligação iônica acontece entre um metal e o ametal.
onde o metal vai sempre doar elétrons. Então, esse daqui doa. E o ametal recebe. Elétrons, ok? Então, metal doa, a metal recebe. Vamos pegar a nossa tabela periódica para ver quem é metal, quem é ametal nessa história. Eu tenho o Na e o Cl, é o sódio e o cloro. Se eu olhar na tabela periódica, eu vou ver que o sódio está aqui, então ele é um metal, ele doa elétrons. Quantos elétrons ele tem na última camada? 1, porque ele está na família 1A. E o outro elemento envolvido é o cloro, que está aqui, ó. O cloro é um ametal que recebe elétrons e ele está na coluna 7A. Então, ele tem 7 elétrons na última camada. Então, vamos ver o que a gente vai aprontar agora, ó. Sódio, 1 elétron, cloro, 7 elétrons, ok? O sódio sempre vai ter a tendência de perder elétrons e o cloro de ganhar elétrons para poder atingir o octeto. Então, NaCl, certo? Essa aqui é a fórmula eletrônica. A fórmula eletrônica é a que mostra as bolinhas, ok? Mais um exemplo de ligação iônica. K, que é um elemento do grupo dos metais. S é um ametal e outro K. Como é que eu sei que tem 2 Ks, professora? É seguinte, se o S, que é o enxofre, tem 6 elétrons, o potássio, K, só tem 1 elétron para doar. Então, o enxofre mais um potássio, o potássio doa 1 e o enxofre ficou com 7. O que vai acontecer? Mais um potássio vai aparecer aqui para participar dessa ligação. Então, eu tenho na fórmula na fórmula eletrônica, todos os elétrons sendo representados. Como a ligação é iônica e um doa elétrons para o outro, a gente coloca uma setinha, ok? Então, essas são as fórmulas eletrônicas. Existe ainda a fórmula molecular. Qual é a fórmula molecular? Aquela que representa a quantidade de elementos químicos na determinada molécula. Aqui eu tenho um Na, então a fórmula molecular é Na, e eu tenho um Cl. Então aqui, ó, Cl. Essa fórmula NaCl, certo? Na outra molécula eu tenho o K e o S. Mas o K aparece 2 vezes. Então, K2, S1. A gente não escreve o número 1, então fica K2S. Essa também é a fórmula molecular. Próximo tipo de ligação química é a ligação covalente. Na ligação covalente, a gente tem elementos que podem ser o hidrogênio mais um ametal ou ametal mais ametal. Então, são as 2 possibilidades onde acontece a ligação covalente. Aí eu coloquei uns exemplos clássicos. Vamos ver primeiro do lado de cá. H2O, acredito que seja a fórmula molecular mais conhecida. H2O é a fórmula da água. A gente tem o hidrogênio e o oxigênio, que é um ametal. O que vai acontecer com eles? O hidrogênio, ele só tem 1 elétron. Ele não pode doar esse elétron, senão já era, ele some da face da Terra. E o oxigênio é um elemento da família 6A. Ele é um ametal. Significa que ele tem 6 elétrons na última camada. Ou seja, se o hidrogênio se liga ao oxigênio, eles precisam compartilhar elétrons. Então, a gente representa o compartilhamento fazendo essa uniãozinha aqui, tá bom? Então, o oxigênio tem 6 mais 1, 7. O outro hidrogênio também vai emprestar um elétron. E aí, no final, a gente tem oxigênio estabilizado, hidrogênios também. Essa
é a fórmula eletrônica. Então, fórmula molecular, fórmula eletrônica e, por último, a fórmula estrutural. A fórmula estrutural a gente deve fazer depois da fórmula eletrônica e a gente só vai representar com traços os lugares onde aconteceu a ligação. O nosso segundo exemplo vai ser a metal mais a metal. Eu coloquei aqui a fórmula molecular do oxigênio, O2, que é o gás que a gente respira. O oxigênio é um ametal, então eu tenho 2 oxigênios fazendo essa ligação covalente. O que acontece? O oxigênio com 6, o outro também tem 6. Se eles compartilharem 2 elétrons, ambos ficarão com 8, então ficarão estabilizados. Essa é a representação da fórmula eletrônica e aqui embaixo a gente tem a representação da fórmula estrutural. Para terminar o nosso estudo sobre as ligações químicas, nós vamos falar sobre a ligação dativa. A ligação dativa é um tipo de ligação covalente onde acontece a solidariedade eletrônica. Lembra que eu disse na aula passada? O que é essa solidariedade eletrônica? Nada mais, nada menos do que quando um elemento que já está estabilizado cede elétrons, empresta elétrons para outro elemento para que esse segundo também possa se estabilizar, tá bom? A ligação dativa acontece entre hidrogênios e ametais ou ametal e ametal, como nós já tínhamos visto antes com a ligação covalente comum, tá? Então vamos ver aqui um exemplo bem fácil. SO2. SO2 é a fórmula molecular, tá certo? De uma substância composta por enxofre e oxigênio. O enxofre está na coluna 6A, o oxigênio também está na coluna 6A. Significa que ambos possuem 6 elétrons na última camada, ok? Como é que a gente faz a fórmula eletrônica? Na fórmula eletrônica, eu tenho aqui, ó, o oxigênio com os seus 6 elétrons, o enxofre com 6 elétrons, o outro oxigênio também com 6 elétrons. Vou fazer a ligação covalente normal, tá? Então, uma ligação entre o O e o S, 2 ligações entre o O e o S. Se a gente perceber, tanto o oxigênio ficou com 8, o enxofre também ficou com 8, tá? Para facilitar um pouquinho, ó, vou tampar para vocês verem, ó. O oxigênio tem 8 elétrons, né? O enxofre, ó, também tem 8 elétrons. E o último oxigênio? Esse aqui só tem 6. Mas o enxofre já está estabilizado. Não é interessante para o enxofre pegar mais elétrons de ninguém. Mas o que ele faz? Ele empresta 2 dos seus elétrons para que o oxigênio também fique estabilizado, ok? E aí a gente coloca a setinha que simboliza o sentido desse empréstimo. Está indo do enxofre para o oxigênio. Uma informação muito importante é como que eu decido a ordem onde eu vou colocar os elementos. Geralmente, o elemento em menor quantidade, aquele que é o diferentão, fica no meio e os outros ficam em volta dele, tá? E se tiver hidrogênio, o hidrogênio fica na parte externa. A gente já tinha visto isso. Para encerrar, faltou a representação da fórmula estrutural. Na fórmula estrutural, eu tenho oxigênio, 2 ligações, que são aquelas 2 do início, mais o outro oxigênio na pontinha e o enxofre no meio, fazendo uma ligação dupla e uma ligação dativa. A dativa é representada pela seta, ok? Espero que tenha sido bem claro, que vocês tenham entendido, né? O objetivo era mesmo fazer uma pequena revisão e a nossa prova está super tranquila, vai ser baseado em tudo que a gente viu, em tudo que a gente falou até aqui, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.